Boa noite, meu nome é Vanessa e eu vou apresentar o trabalho intitulado Gestão do Cuidado e Enfermagem em uma clínica especializada em medicina nuclear no município de Goiânia, Goiás. Tenho como professora orientadora a mestra Andréa Amaro de Oliveira. Santos e Colaboradores 2015 afirma que o trabalho da enfermagem em clínicas de diagnóstico por imagem em medicina nuclear ele está direcionado em um processo de ações que são desenvolvidas no dia a dia e que possuem especificidades que estão diretamente articuladas à preparação e à orientação dos pacientes que realizarão os exames, prevenindo os fatores de risco a que estes estão submetidos. A resolução número 211 de 98 do COFEN, ela ampara a atuação dos enfermeiros nos serviços de radiodiagnóstico. Na resolução, os profissionais de enfermagem eles recebem orientação e treinamentos sobre radioproteção e o uso e manuseio correto dos equipamentos de proteção individual. Falando um pouquinho sobre o processo de trabalho em enfermagem, Peduzzi e Anselmo em 2002, eles afirmam que conhecer a enfermagem implica envolver múltiplos agentes e articulações com as práticas da saúde e mostra o quão importante e fundamental é o saber técnico que fundamenta essas ações, ambas relacionadas ao trabalho do enfermeiro, como a proteção, a promoção e a recuperação da saúde, visando sempre a particularidade do paciente. Kirchhoff 2003 diz que é possível afirmar que, com o processo de trabalho de enfermagem, os enfermeiros e a sua equipe, eles estão presentes na assistência nas 24 horas e as suas ações elas vão interferir diretamente na qualidade da assistência que esse paciente está recebendo. A Lei nº 7.948 de 86, que regulamenta o exercício da enfermagem, especifica em seu artigo 11 que é de total responsabilidade privativa do enfermeiro o planejamento, a organização, a coordenação, a execução e a avaliação da assistência. A lei regulamentadora sugere que, durante a formação acadêmica, os futuros profissionais eles recebam capacitação de gerenciamento dos processos de trabalho e do cuidado para um desenvolvimento técnico das suas competências. Falando um pouquinho sobre a atuação da enfermagem nos centros de diagnóstico por imagem, o COFEN destaca na resolução 211 de 98 que as funções do enfermeiro nos serviços por imagem e de medicina nuclear elas se baseiam nas atividades de planejar, organizar, supervisionar e executar as atividades que os enfermeiros realizam nos pacientes e que a enfermagem deve também participar de programas de gerenciamento do cuidado e da assistência e da qualidade, de aprimoramento dos profissionais, da sua equipe que estão ali presentes atuando nos centros terapêuticos, além de embasamento técnico de como manusear os equipamentos de radioproteção, de como registrar e atualizar os dados pertinentes à assistência da enfermagem. O cuidado de enfermagem ele está articulado entre duas dimensões, a gerencial e a assistencial. O enfermeiro gerente, ele desenvolve ações que estão voltadas à organização do trabalho, dos recursos humanos, viabilizando resultados positivos e condições adequadas para o cuidado com o paciente. Enquanto que o enfermeiro assistencial, ele lida diretamente com o paciente, realizando a SAI, que é a sistematização da assistência de enfermagem. Diante disso, constata-se a dificuldade expressiva que o enfermeiro tem em relacionar as ações gerencial e as ações assistencial, além de evidenciar a relação lógica entre o saber fazer gerenciar e cuidar ao mesmo tempo. O objetivo do estudo é analisar a gestão do cuidado de enfermagem no diagnóstico por imagem em uma clínica especializada em medicina nuclear, além de conhecer as ações de enfermagem na unidade de diagnóstico, verificar o processo de trabalho do enfermeiro mediante a utilização de ferramentas facilitadoras, além de identificar os protocolos operacionais padrão de assistência que são utilizados nessa gestão do cuidado em enfermagem.
A metodologia da pesquisa optou-se por um estudo descritivo, exploratório com abordagem documental. O estudo foi realizado em uma clínica privada localizada no centro de Goiânia, que atende clientes de convênios particulares e do SUS e é especializada em procedimentos diagnósticos e terapêuticos em medicina nuclear. O quadro de profissionais da clínica é um enfermeiro responsável técnico e 2 técnicas de enfermagem. E considerando esse quadro de profissionais e o objeto de estudo, foi selecionado como sujeitos da pesquisa documentações pertinentes ao trabalho do enfermeiro e sua equipe, que tiveram como critério de seleção documentações encontradas em um período de 5 anos, de 2014 a 2018, e em função da natureza documental da pesquisa, optou-se pelo emprego de um questionário fechado, que busca identificar em fontes primárias, como documentos escritos ou não pertencentes à instituição pesquisada, dados referentes à assistência e à gestão do cuidado em enfermagem. A coleta de dados ocorreu no período compreendido entre os meses de setembro de 2018 a março de 2019 e foram analisados 135 documentos. Como resultados e discussão, tiveram-se 3 vertentes da pesquisa. A primeira delas é a SAI, que é a Sistematização da Assistência de Enfermagem. Dos 135 documentos pesquisados, 115 documentos apresentaram veracidade da sistematização da assistência. Isso é o que apresenta a tabela 1. O que isso possibilita? Possibilita ao enfermeiro e sua equipe melhorar as condições de trabalho, realizar uma comunicação efetiva com a equipe médica, com os pacientes e familiares, além de prestar um cuidado humanizado a esse paciente. Porém, em contrapartida, nem sempre na dimensão assistencial o enfermeiro consegue colocar em prática todos esses pontos citados, pois muitas das vezes encontram-se na dinâmica de trabalho alguns problemas de percurso, o que corrobora com os 20 documentos analisados em que não se conseguiu realizar essa sistematização da assistência. Hausmann e Peduzzi, 2009, afirmam que a expressão mais clara de uma boa e correta prática do cuidado é o saber gerenciar esse cuidado. O gerenciamento do cuidado é o momento no qual acontece a articulação das dimensões gerencial e assistencial, para potencializar o cuidado ao paciente, da equipe de enfermagem e, consequentemente, da instituição. Dessa forma, Luque e colaboradores 2006 afirma que, ao se pensar em articulação da gestão do cuidado, deve-se compreender que o processo de assistir o paciente ele é mais complexo e envolve técnicas fragmentadas. Portanto, faz-se necessário exigir do mercado de trabalho a contratação de enfermeiros assistenciais e gerenciais, sendo essencial entender que estes são os executores do cuidado e são importantíssimos para que esse cuidado seja feito com uma qualidade melhor. A segunda vertente da pesquisa são os POPs. Ao analisar as documentações, observa-se que 50 dos 135 documentos que foram analisados são POPs e percebe-se com isso que a implementação desses protocolos possibilita uma prática segura dos cuidados aos pacientes. Os procedimentos eles são realizados por etapas interrelacionadas dentro do processo, além de melhorar a participação dos familiares e da família no tratamento e oferecer um direcionamento e um treinamento das técnicas para a equipe de enfermagem. Scartesini, 2009, afirma que os POPs é o documento que explica o planejamento da rotina de trabalho, ou seja, seu objetivo é padronizar e tornar mínima a ocorrência dos erros durante a execução das atividades. O POP assegura que as ações elas sejam realizadas de forma igualitária, independente do profissional que irá executar o processo. Portanto, a implantação dos POPs é um passo importantíssimo e fundamental para essa sistematização da assistência ser completa. Falando da terceira e última vertente, é a caracterização do serviço de enfermagem. O enfermeiro ele é responsável por receber e acolher os pacientes e os familiares, realizar os atendimentos antes, durante e após os exames, orientar esses pacientes
sobre o tratamento que eles irão receber e fazer com que a sua equipe faça o mesmo, além de realizar os procedimentos técnicos em conformidade com as técnicas pertinentes da enfermagem. Observa-se, então, que nas documentações que foram analisadas, a realização dos serviços de enfermagem aconteceram com efetividade em 100 documentos, o que corresponde a 74%. Os 35 documentos restantes, eles não responderam a todos os itens citados acima. Moura e colaboradores 2001, em seus estudos, afirmam que a enfermagem ela funciona como um elo que liga o paciente à equipe multiprofissional que o acompanha, repassando todas as informações que os pacientes precisam saber. A enfermagem é a categoria profissional que está mais próxima e que tem mais contato com o paciente. Portanto, as observações e os cuidados que são feitos pela enfermagem, eles determinam e definem o diagnóstico e a terapêutica que esses pacientes irão ser utilizados. A enfermagem é responsável ainda por oferecer um cuidado que se norteia em uma visão holística e humanizada do indivíduo. E outro aspecto que não pode ser menosprezado é a humanização desse cuidado. Para isso acontecer, são implantadas ações simples, como referir-se ao paciente pelo nome, tratá-lo com atenção e respeito, além de dedicar-se a prestar uma assistência de qualidade. Finalizando a apresentação, as minhas considerações finais, eu afirmo que essa pesquisa ela foi importantíssima para entender como que é esse processo de enfermagem e como a enfermagem é tão importante no processo de trabalho e na gestão do cuidado. Então, o trabalho desenvolvido pelo enfermeiro e por toda a equipe, não só da enfermagem, mas como a equipe multiprofissional, ele é indispensável para o sucesso do tratamento e a recuperação do paciente. No diagnóstico por imagem, ele não é diferente. Apesar de que no diagnóstico por imagem, os pacientes, a equipe não tem um contato muito grande com o paciente, porque é uma rotina passageira, mas esse paciente ele merece ser tratado com todo respeito e merece um cuidado diferenciado no seu diagnóstico. O avanço dessa perspectiva exige o quê? Que os profissionais da enfermagem estejam preparados para atuar em uma assistência humanizada e interdisciplinar, buscando qualidade e excelência nos resultados. No diagnóstico por imagem em medicina nuclear, a enfermagem realiza um trabalho coletivo, que requer conhecimentos técnicos, ações de cuidados específicos, que envolve a SAI, orientações e práticas educativas, que fazem todo o diferencial do cuidado. Concluindo, acredita-se que são necessários vários processos de trabalho para que a SAI, os POPs implantados e a qualidade da assistência sejam aplicados de maneira eficaz. Além disso, evidenciou-se que, apesar de poucos trabalhos relacionados com a temática, novos estudos podem ser realizados para contribuir com o avanço do conhecimento, pois o enfermeiro ele é capacitado e deve participar na elaboração de pesquisas científicas, na gestão da qualidade do cuidado e na humanização da assistência prestada ao paciente. Muito obrigada a todos.